Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Análise Sindical de número 127. Hoje, dia 12 de janeiro de 2021. Hoje a gente está aqui diretamente, do estúdio da COTV. Então, gostaria aqui também de mandar um abraço aqui para o companheiro Márcio, que está aqui ao vivo com a gente. Um abraço. E também mandar um abraço, para o pessoal de casa. E não vou cometer essa gafe. Antes, vou chamar o meu companheiro, de todas as quartas-feiras, Tiago Pires, que é dos Bancários em Luta. Boa noite, Tiago. Se tornar membro aí, mandar um super sticker, o seu super chat, ajudar a gente a construir essa imprensa operária, independente e revolucionária a serviço dos trabalhadores. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Então, lembrando, se você não deu o seu like, dê o seu joinha e ajude, a gente divulgar o nosso vídeo. Você pode também tornar-se membro do canal. Se a produção aí, o Gabriel, puder colocar a carta dos valores. Então, tem o membro, é porque a gente não guardou ainda. Aí, membro bronze, R$ 7,99. Membro prata, R$ 19,99. Membro ouro, R$ 49,99. Membro platina, R$ 99,99 e rubi, R$ 199,99. E lembrando, que quem é membro ou se tornar membro essa semana e fizer a inscrição para a Universidade Marxista, cada categoria de membro vai ter um desconto, começando com o membro bronze, que é 10% de desconto, Então, um descontão. E o último, o que paga R$ 199,99 é 30%. Então, corre lá, faça a sua inscrição e ganhe esse descontão, que vai ser uma maravilha, um curso sobre a história do Brasil, Vamos resgatar a história do Brasil, como esses identitários querem jogar a história do Brasil no lixo. Então, vamos resgatar a nossa história, vamos estudar para enfrentar, esse pessoal que quer exaltar a cultura estrangeira e menosprezar a cultura, brasileira, que tem a ver com toda a história do índio, do negro e também do branco. É isso aí. Então, vamos lá, vamos para o nosso programa. Então, a análise sindical. Título de hoje, participe da conferência, Vamos realizar a nossa conferência sindical, dia 15 e 16. Vamos passar alguns vídeos, logo mais vamos passar o vídeo do companheiro Ieri, que estava quarta-feira passada, fazendo um chamamento aqui para a nossa conferência. Revogação, a gente pede a revogação de todas as reformas, que tem assolado os trabalhadores, e também Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. É isso aí. Então, vamos lá. Então, para começar, antes do nosso bloco de notícias, queria que a produção colocasse aí o chamamento, do companheiro lá do DF, Ieri. Boa tarde a todos. Meu nome é Ieri, eu sou de Brasília e venho convidar a todos a fazerem parte da Conferência Nacional Sindical Aberta da Causa Operária. Eu faço parte do Sindicato dos Técnicos Administrativos da Fundação Universidade de Brasília e gostaria de convidar todos os trabalhadores, todos os operários, todos os trabalhadores rurais também, das atividades urbanas e todos os marginalizados do sistema a discutirem política e proporem um plano de luta para o ano de 2022, que vai ser um ano de fortes embates políticos, de fortes movimentos de massas, e dessa maneira, para que consigamos unir a força sindical.
numa luta concisa, numa luta contra o golpe, numa luta contra o fascismo, que tem se assanhado, que é a ferramenta do imperialismo, que hoje necessita ainda mais dos ossos do trabalhador, do escárnio do trabalhador diante das necessidades do capital. E com isso fazem uma aliança de sangue com o fascismo para que eles aprofundem a crise nos países e coloquem as pessoas numa situação ainda mais subalterna ao imperialismo internacional. E nesse sentido eu convoco a todos os militantes que, pela raiz do nome, tem por ação a sua principal medalha, a participarem desse ato dos dias 15 e 16, que acontecerá em São Paulo, e consequentemente unindo a maior amplitude das áreas sindicais possíveis. É um chamamento muito oportuno no momento onde a austeridade, o autoritarismo sanitário advindo dos órgãos internacionais fazem com que o trabalhador seja afastado da política. E nesse sentido é muito oportuno para que nos reunamos e façamos dessa reunião, dessa conferência, uma conferência que trace encaminhamentos para a nossa luta de classe, para a nossa mobilização de massa de 2022 e consigamos trazer vitórias desses movimentos, principalmente contra o fascismo que tem se assanhado contra os trabalhadores todos os dias. Desde já agradeço a todos e espero a presença, a participação, o apoio financeiro. É isso aí, né? Então, faça como o companheiro Ieri, né? Junte-se a nós. Conferência Sindical Nacional. Vou pedir aí para a produção colocar o formulário aí. Ainda dá tempo, né? Hoje é quarta-feira, vai começar sábado. Você pode se inscrever. Aí, ó, você coloca seu nome, telefone, a categoria, e aí tem duas modalidades, né? Você pode ter a inscrição normal e a inscrição com alimentação, preços baratos, preços populares. Então, venha participar com a gente e venha debater, né, a sua categoria, e a gente vai traçar um plano de luta para, né, porque o trabalhador tem perdido, né, muitos direitos desde o golpe de 2016. É isso aí. Então, entre em contato com a gente e venha participar da nossa Conferência Sindical Nacional do PCO. É isso aí. Então, agora a gente vai começar o nosso bloco de notícias, né? Então, e lembrando, antes do bloco, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, que isso aí ajuda a divulgar o nosso programa. Queria agradecer aqui, né, boa noite ao Ernesto Abdala Filho, né, que mandou um superchat. Muito obrigado. Nilza Ramos, companheira lá do Rio de Janeiro. Boa noite. Então, faça como o Ernesto Abdala Filho e mande seu superchat, seu super stick e ajude a gente a manter essa TV 24 horas a serviço do trabalhador. Então, agora eu vou passar para o companheiro Tiago Pires, né, que vai falar sobre a questão do Covid, né, entre os trabalhadores, né, dos canteiros de obra. Qual é a situação, Tiago? Bom, a gente está vivendo aí uma nova etapa aí da pandemia, né? Tem essa nova cepa, né, a Ômicron, que é muito mais contagiosa, né? E junto com isso a gente tem uma outra epidemia aí, que é da influenza, né, do vírus H3N2, né, que começou aí a causar preocupação, né, devido ao aumento aí do contágio, né, ao mesmo tempo que a gente vive a pandemia da Covid-19, né. A gente vai trazer a notícia aqui, Lilian, do aumento, né, do contágio aí, né, tanto do influenza quanto da Covid, né, de 30% aí, né, atinge ambos os vírus aí, né, estão atingindo em torno de 30%, né, dos trabalhadores aí da construção civil,
né, que nos canteiros aí de obra, né, e o presidente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, né, a CEBIC, né, o José Carlos Martins, foi à Folha declarar aí, né, relatar a preocupação com a alta de atestados médicos, né? Ou seja, os trabalhadores aí estão tendo que se afastar, né, por conta aí de ambos os vírus aí, né, os quais estão contaminando aí a população. Enfim, o patrão, né, como sempre, né, a preocupação dele é em ganhar dinheiro, né? Ele não está preocupado, né, se o trabalhador vai se recuperar, né, se o trabalhador vai perder sua vida, né? Para esses criminosos aí nada importa, né? Perguntado aí sobre o atraso das obras, né, ele relata que não é possível, né, contratar mais funcionários, porque o tempo aí de atestado médico é um tempo relativamente curto, né? Então, não daria tempo de contratar e aguardar até o retorno desses trabalhadores, né? O que tem que ficar claro aí, né, é que desde o começo da pandemia, né, agora a gente tem aí 620 mil mortos, mas no começo a gente já relatava, né, o problema aí, né, dessa categoria, que era uma das categorias mais afetadas, né, no início da pandemia, e as categorias em geral aí, elas sofreram com diversas demissões, né, dos trabalhadores. E uma coisa importante a destacar, né, dos trabalhadores da construção civil é que os trabalhadores da construção civil eles foram demitidos, né, e depois foram recontratados, né, com salários menores, aí, sem direito já, dentro das novas regras aí, de trabalho, né? O que mostra aí que realmente os patrões aí, né, o José Carlos Martins, né, eles não estão preocupados em absolutamente nada com o trabalhador, né? Quanto menos eles puderem pagar, quanto menos gastos eles tiverem com os trabalhadores, para eles melhor, né? Então, essa também deve ser, essa não é só a realidade dos trabalhadores da construção civil, né? Isso atinge todas as categorias, né? Isso vai começar a ser bastante comum aí entre todas as categorias, né? E então é preciso, né, garantir aí as condições de vida aí dos trabalhadores, né? Garantir as condições aí para que de segurança, né, para que não sejam contaminados, né? Em todas as categorias é preciso garantir vacina para todos os trabalhadores, né? Ainda existe um déficit de vacina no país, né? Que vive uma nova etapa aí, né? A gente já tem aí milhares de contaminados aí com a nova cepa, e o problema da vacina ainda continua sem solucionar, ou seja, né? Falta vacina, não quebrou-se a patente, não há um controle popular da vacinação, né? Então é preciso aí ir para a rua, né? Garantir a vacina para os trabalhadores e também lutar aí pela manutenção dos empregos, né? É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Então, né, fala-se muito de obrigar o trabalhador a tomar a vacina, mas a gente vê, né, que os que foram, um dos primeiros que foram vacinados, que foram os indígenas e os quilombolas, eles têm um monte de dificuldade para tomar a vacina, né? A gente sabe que eles ficam, ao invés de massificar, colocar a vacinação, né, em supermercados, né, em lugares de grande circulação, para facilitar o povo, né, de se vacinar, quem quer se vacinar, eles ficam, né, arrumando mais burocracia, né, para o pessoal se vacinar e fica querendo obrigar o trabalhador. Então, é preciso, como você disse, quebrar as patentes e ter uma vacinação massiva, né, efetiva. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa.
E lembrando, né, se você não deu seu joinha, dê o seu joinha, né, e ajude a gente manter essa TV, né, 24 horas no ar. Mande seu superchat, seu super stick e dê o seu like, que isso ajuda a divulgar o nosso vídeo e o nosso canal. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui. Agora eu vou falar de um tema, né, de algo que atinge diretamente o trabalhador, que é a questão do salário mínimo, né, do reajuste do salário mínimo. A gente sabe que a inflação, né, tá galopante. A gente vê quando vai no supermercado, né, a inflação esse ano fechou em mais de 10%. E aí, só que quando você vai no mercado, você vê, né, tudo aumenta, né, a cada dia, e tem bastante diferença entre um mercado e outro. E como mostra, nos últimos 3 anos, né, do governo golpista do Jair Bolsonaro, não teve um aumento real, né, do salário mínimo. Não teve aumento nem da inflação, né? Nem da inflação ele deu, e muito menos um aumento, né, nem da inflação. Então, essa é a situação do trabalhador. A gente sabe que o salário mínimo, né, aí, ó, o dinheiro que está faltando para o trabalhador passou de 1.100 para 1.212, né? A gente sabe que esses R$ 112, né, não dá praticamente para nada, e o cálculo eles fazem em cima do INPC, né? Eles fazem esse reajuste em cima do INPC. Então, diante disso, né, da questão do salário mínimo, é preciso lutar por um salário mínimo vital, né, que em média é uns R$ 6.000, né, para que o trabalhador consiga manter a sua família, né, uma média de uma família de 4 pessoas. Né? E também, isso a gente vai debater na nossa conferência. Vamos debater também a jornada, né, a redução da jornada de trabalho. É preciso trabalhar menos para que todos trabalhem. Então, venha debater com a gente a questão da redução da jornada de trabalho, o salário mínimo vital e outras questões que são específicas da categoria de professores, da categoria de bancários, na categoria de correios, entre outras. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Queria passar para o companheiro Tiago para falar de algo que tem a ver bem com ele, né? Que é eles querem privatizar a Caixa Econômica, né? Que é o único banco que é totalmente estatal, e os trabalhadores de Porto Alegre fizeram um ato. Queria que você falasse desse ato, Tiago. Bom, os companheiros de Porto Alegre, né, vinculados aí ao sindicato dos bancários de Porto Alegre e a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, né, a FETRAF, realizaram aí um ato, né, na frente da Caixa Econômica Federal, da sede administrativa da Caixa Econômica Federal, né, para conscientizar a população, né, e os companheiros aí da Caixa Econômica, né, sobre o problema de se privatizar a Caixa Econômica. O dia de hoje foi escolhido, Lilian, porque hoje a Caixa completa 161 anos. É uma empresa aí, né, que caminha aí para os 200 anos, né? A gente já passou da marca de 160, né? E então essa data foi escolhida, né, como a data aí de defesa aí desse grande patrimônio, né, do povo brasileiro. O que é importante, o importante se falar sobre a Caixa Econômica Federal. Né? Desde 2016, a gente vê aí um ataque muito intenso aí contra a Caixa Econômica Federal, né? No que diz respeito à empresa. Né? A gente viu a venda de uma série de títulos, né? Que nenhum outro banco, né? Que nenhum banco privado abriria mão, né? Como ações aí da Petrobras, né, que dava direito a voto, né, da empresa. Também começou a ser implementada aí uma política de
destruição das carteiras de créditos, né, principalmente de pessoa jurídica, né? E quem absorveu essa carteira aí foram, se eu não estiver enganado, foi quase 20 bilhões aí, tanto da Caixa Econômica quanto do Banco do Brasil, né? A política aí dos golpistas, fizeram com que o Itaú, né, principalmente o Banco Itaú, absorvesse, né, essa carteira de crédito pessoa jurídica. Isso entre outros ataques aí contra a Caixa Econômica, né, como a privatização de diversas áreas, né, agora se privatizou a área de seguros, né, de cartões, loterias, aí busca entregar aí todas as áreas da Caixa, né, que são áreas que dão lucro, né, e que nenhum outro banco abriria a mão, mas a direção aí golpista, né, bolsonarista da Caixa Econômica, né, continua aí o trabalho que começou na era Temer, né. Agora, em relação ao trabalhador, a gente teve diversos ataques, né, Lilian? Às vezes as pessoas não entendem a importância de um exame periódico que é realizado dentro da agência, né, para cuidar da saúde dos bancários, né? Haja vista aí que muitos não se alimentam bem e tudo mais, né? Prevenção de doenças, né? Inclusive a vacinação da gripe era realizada dentro das agências, né? Hoje já não é mais, né? Então são vários ataques, né? Desde um auxílio que você ganhava para comprar um livro, né? O salário aí que ficou parametrizado aí por esses índices de inflação totalmente falsificado, né? Que no começo aí do golpe de Estado, né? Inclusive, mesmo a inflação hoje anunciada aí de 10% não corresponde à realidade, né? Então, os bancários aí foram perdendo seu poder de compra, né? A gente teve aí 7 bilhões, né, do ano de, se eu não estiver enganado, foi 2019, tiveram aí 7 bilhões, ou 2020, não lembro agora, que foram tirados aí, né, que desapareceram do resultado da Caixa Econômica Federal, né, através aí de manobras contábeis, né, da direção golpista, né, e isso aí implicou numa menor participação dos lucros aí, nos lucros, né, da Caixa Econômica e dos resultados, né. E esse ano, né, de 2021 se repetiu isso aí, né, os trabalhadores da Caixa Econômica receberam um PLR menor do que o calculado, né, a representação aí dos funcionários, né, entrou com uma ação na justiça, né, mas a gente sabe que como funciona a justiça, né, a gente viu como a justiça atuou aí no caso dos trabalhadores dos Correios, então os trabalhadores da Caixa não deveriam esperar mais nada, né, deveriam ir para cima, mobilizar, parar todo o sistema bancário da Caixa e falar, enquanto não pagarem o nosso PLR, a gente não volta a trabalhar. Infelizmente, não é assim que entende aí as direções, né, do sindicato, né, das organizações aí dos trabalhadores da Caixa, mas assim deveria acontecer. E aí a gente viu uma série de outras ações, né, Lilian, como, por exemplo, a reestruturação, né? A reestruturação é o fechamento aí de diversas áreas, né, para criar aí setores terceirizados, né? Você busca aí, acaba com essas áreas, né? Força aí os trabalhadores a pedirem demissão, a saírem da Caixa, né? Muita gente aí que tem família teve que se deslocar até 100 quilômetros aí de distância para continuar trabalhando na Caixa, né? Então, vão criando esses mecanismos aí para contratar pessoas terceirizadas com salários mais baixos, conforme a gente viu também aí no Banco Santander, né? Então, assim, a gente vem vivendo aí, né, esses ataques aí desde do golpe de Estado, né, uma preparação, a gente também, nossa previdência privada também é deficitária em mais de 20 bilhões, nosso plano de saúde também aí aumentou, né, esfolando ainda mais o trabalhador, né, que paga mais imposto de renda, que paga mais INSS, e ainda tem um aumento aí no custo aí do plano de saúde para o trabalhador, né? Então, tá todo mundo endividado, né? Já ninguém consegue mais pagar suas contas, né? Então é preciso organizar aí uma greve poderosa, né?
combinar aí diversos setores de empresas públicas, né, como é o caso da Petrobras, como é o caso do Banco do Brasil, né, que são outros setores que estão sendo atacados, e principalmente, né, a Eletrobras e os Correios aí que vão ser entregues agora, né? Então, formar aí um amplo movimento aí, construir um amplo movimento, né, contra essas direções golpistas de empresas públicas, né, contra aí o golpe de Estado, né, contra o governo Bolsonaro. Sem sair nas ruas não vai ter vitória nenhuma, né? Não adianta a gente pensar que a justiça burguesa vai resolver nosso problema, porque finalmente a gente sabe que a justiça atua sempre em favor dos patrões, né, em favor tem atuado aí, né, nesses últimos anos em favor do golpe de Estado aí, né, do bolsonarismo e etc. É isso, Lília. É isso aí, Tiago. Então, é isso aí, né? Precisamos protestar e, além de barrar as privatizações, a gente precisa rever, né, as privatizações que foram feitas. E lembrando da nossa Conferência Sindical Nacional do PCO, vou pedir agora para a produção colocar o vídeo do companheiro Expedito Mendonça, que também é lá do Distrito Federal. A gente tem caravanas, né, de todo o Brasil, então ele vai dar o recado aí para vocês. Boa tarde, meu nome é Expedito Mendonça, sou servidor público federal, diretor do Sindicato dos Servidores Públicos no Distrito Federal. Estamos a 3 dias do início da Conferência Sindical Nacional do Partido da Causa Operária. Neste momento de duro ataque às condições de vida dos trabalhadores, em especial dos servidores públicos, que estão sendo duramente castigados pela política do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, estamos amargando mais de 6 anos sem reajuste salarial e, neste momento, agora temos que enfrentar aí a reforma administrativa que retira direitos e conquistas da nossa categoria. Portanto, esse é um momento importantíssimo, fundamental, para que participemos desse evento que será realizado nos dias 15 e 16 em São Paulo, onde nós discutiremos, junto com companheiros de outras categorias, as melhores estratégias para enfrentar essa situação. Lembrando que estamos em um ano eleitoral também e o movimento sindical cumpre um papel importantíssimo na defesa do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, na defesa da sua candidatura, na defesa de colocar a candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva a serviço da luta dos trabalhadores. E, nesse sentido, o movimento operário, o movimento sindical, o movimento popular cumpre um papel importantíssimo para levar adiante não só as reivindicações dos trabalhadores, exigindo que um futuro governo petista cumpra com as reivindicações apresentadas pelas massas populares, como a revogação da reforma trabalhista, a revogação da reforma previdenciária e o arquivamento imediato da reforma administrativa. Portanto, esse é o momento, venham todos participar, ainda dá tempo de se inscrever, procure os canais aí do Partido da Causa Operária na internet, se inscreva e participe da Conferência Nacional Sindical. Um grande abraço a todos, nos encontramos lá. É isso aí, né? Então faça como Expedito Mendonça, faça sua inscrição e venha participar aqui com a gente, né? Debater aí, ó, a ficha de inscrição, Conferência Sindical Nacional do PCO, ainda dá tempo, né? Pode se inscrever até sexta-feira, faça sua inscrição, entre em contato com a gente, né? Há 2 tipos de inscrições, tem gente vindo de todos os lugares, né, do país, de norte a sul do Brasil, então venha participar e venha debater, né? Como a gente já falou, questão da redução, né, das horas de trabalho e outras, né, os professores, a questão da redução do número de alunos por sala de aula e outras coisas. É isso aí, então a gente vai fazer por categoria, né? Vai ser dividido, vai ser junto no primeiro dia e no segundo dia vai ter o debate entre as categorias, então venha para cá debater com a gente para tirarmos pontos em comum. É isso aí, então vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar sobre a questão, né, de outra privatização,
que é a questão do Sindipetro, né, da Bahia e da FUP. Lá teve a venda de uma refinaria, né, e a gente sabe que todas as vendas são totalmente irregulares, e aí, né, teve uma irregularização, várias irregularidades que envolveram essa privatização, a privatização da RLAM, e aí eles entraram na justiça, né, contra, né, os que compraram essas refinarias, né? A gente sabe que é importante também entrar na justiça, mas além da justiça é preciso debater, né, como o companheiro Tiago falou, isso em todas as áreas, a questão de uma greve, né? É preciso debater para fazer frente aos golpistas que querem vender, né? Estão fatiando a Petrobras, estão vendendo aos poucos. Então, é preciso um movimento nacional para a gente defender esse patrimônio brasileiro que é a Petrobras, né? Que foi criado, vale lembrar lá, foi criado, né, por Getúlio Vargas, e aí a gente precisa defender esse patrimônio. Entraram na justiça, mas é preciso ir além, porque a gente sabe que todas essas privatizações têm um monte de irregularidades. Essa pode ser que tenha um pouco a mais, mas é preciso ir para o campo do embate e no campo da luta política. É isso aí. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Logo mais, a gente vai ver mais algum vídeo aqui sobre a nossa conferência. Queria dar o boa noite aqui e lembrar, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, né? Isso ajuda a gente a divulgar o nosso vídeo. Queria fazer uma correção aqui. Eu sempre falo que a Nilza mora no Rio de Janeiro. Me desculpe, eu achei que você morava no Rio de Janeiro. Ela disse que mora no litoral do Pontal do Paraná. É bem longe do Rio de Janeiro. Me desculpe, companheira. Também faço convite a você. Venha participar da nossa conferência. Boa noite também para a companheira Stefânia Robustelli, né, a companheira que participa do programa de mulheres, também vai estar aqui na nossa conferência. Aline Baruch, boa noite. Sergei Clarete, boa noite. Márcio Santos, boa noite. Tá aqui, tem bastante comentários. Então, e lembrando, né, faça como o Ernesto Abdala Filho e mande seu superchat, seu super stick e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar a serviço do trabalhador. Agora eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão da reforma trabalhista, né? Fala um pouco aí, Tiago, sobre a questão, né? Qual é o impacto, né? Agora no ano, começa 2022, qual é o impacto da reforma trabalhista para os trabalhadores? Está no mudo. Aí, tinha que fazer. Desculpa, gente. Então, a gente está trazendo a questão da reforma trabalhista, né? Porque o Lula declarou que é preciso, né, que é necessário revogar a reforma trabalhista, né? Ele cita, né, o exemplo da Espanha, né, que fez a reforma trabalhista, a qual os golpistas aqui no Brasil se inspiraram, né? E depois de 10 anos aí veio o resultado, né, dessa medida, né, que ao invés de gerar emprego, né, fazer a economia crescer, os trabalhadores na Espanha ficaram desempregados, né, com salários desvalorizados, né, com uma vida bastante precarizada, né? O desemprego lá, para você ter ideia, é 14%. O que acontece? Depois da declaração do Lula, vieram uma série de críticas, né? Aqui a gente vai trazer em especial aí o papel da Folha de São Paulo, né? Que defende a reforma trabalhista do Temer,
né? O Temer aí prometeu que essa reforma, né, geraria aí 6 milhões de emprego, né? O que a gente viu foi justamente o contrário, né? O desemprego aumentou muito no país, né? Chegou aí, nós estamos com 14 milhões e ainda criaram, né, uma categoria especial de desempregado que é o desalentado, ou seja, aquele cara que já perdeu as esperanças e que não vai mais buscar emprego. Que esse número, a última vez que foi divulgado, era em torno de 7 milhões, e a gente sabe que é muito mais, né? Até pelo número de pessoas aí que foram beneficiários, né, do auxílio emergencial, a gente sabe que esse número é bem maior, né? No geral, nós temos aí uma categoria, mais de 40 milhões de pessoas aí, que ou está desempregado, ou está num trabalho precarizado, né? Está sem uma série de direitos, né, que o trabalhador deveria ter, né? E a Folha de São Paulo, né, a Folha de São Paulo, onde o Guilherme Boulos trabalha, né? Para quem o Guilherme Boulos trabalha e tira o seu dinheirinho, além do IRE, né? Defende aí a reforma do Temer, né? Publicou um editorial contra, né, contra a declaração do Lula, né? Isso já tinha acontecido também pelo Geraldo Alckmin, né? Que é seria aí o Temer do Lula, né? Quem a burguesia busca impor aí como vice do Lula, né? Ele tinha dado essa declaração, se reuniu com Paulinho da Força, né? Um golpista aí, né? Que atua aí sempre de maneira a atacar os direitos dos trabalhadores, né? Tem uma central aí de mentira, né? Uma central de brinquedo, né? Que ele tem aí, usa para falar que é dele, né? E essa central, ela atende os direitos, ela atende os interesses dos patrões aí, né? Uma central patronal. A gente também viu aí a Sâmia Bonfim, né, atacar o discurso do Lula, né? A Sâmia Bonfim, ela disse que se tratava de um acordo na Espanha e tudo mais, né, com os patrões e tudo mais, e realmente é verdade, né? A situação lá é bastante crítica, né? E levou aí a burguesia a ter que rever isso aí para que o país não explodisse aí numa crise ainda maior, né? Assim como a gente também viu, né, em 2002 o Lula ser eleito exatamente para conter aí uma verdadeira ebulição, né, popular aí que estava prestes a acontecer, né? Então é verdade. Porém, né, de maneira diferente do que disse o Marinho, né? O Luiz Marinho, né, que foi candidato a governador pelo PT, né, de que a revogação da reforma seria de maneira pactuada, né? Isso aí é uma cegueira muito, muito grande, né? Porque a burguesia deu um golpe em 2016, né? A burguesia vem atacando o PT desde do governo, do primeiro governo Lula, né? Com o mensalão, que estourou em 2013, depois com a Lava Jato, depois o golpe de Estado, agora em 2018 o impedimento, a prisão e o impedimento da candidatura do Lula, né? E agora os golpistas, né, devolveriam todos os direitos, né? Revogariam todas as privatizações aí num acordo político, né? A gente vê que isso aí é totalmente fora da realidade, né? Não encontra aí respaldo na realidade esse tipo de declaração. Aqui no Brasil, né, se a gente, né, o Lula não falou só da reforma trabalhista, falou de privatizações, falou em outras reformas também, como a reforma previdenciária, também a questão do teto de gastos, né, que seria uma revogação importante a se fazer, né, já que os municípios aí, o país não consegue investir em infraestrutura, né, tá vivendo aí, tá quase, a gente vê uma falência geral aí dos municípios, né, do país, né, então seria uma importante medida a ser revogada, né. Então não se trata só disso, e isso só pode acontecer, a revogação dessas medidas golpistas só pode acontecer com uma ampla mobilização dos trabalhadores, né, de todas as categorias do país. É por isso que nós estamos chamando aí
todos a participarem dessa conferência, né, da conferência sindical da causa operária, né, porque é preciso um programa de luta que vá além das eleições, né? A candidatura do Lula, ela é um fator importante de mobilização, né? A candidatura do Lula se coloca dentro da conjuntura atual de golpe de Estado, né? Do governo golpista igual do Bolsonaro, né? Que pratica aí medidas neoliberais que aprofundam ainda mais o sofrimento do povo, né? Ela já tem esse caráter progressista por si só, né? Mas a gente precisa ir, mesmo que o Lula vença as eleições, é preciso ir para além das eleições, né? Preciso construir um movimento de rua, né? Um movimento aí dos trabalhadores e que tenha como norte um programa, né? Onde a gente, ao invés de prometer gerar emprego com a retirada de direitos, que a gente lute pela redução da jornada de trabalho, né? De 44 horas para 35 horas, que é o que de fato faz com que aumente o emprego, ou seja, as fábricas, né, a indústria do país e todos os setores aí seriam obrigados a contratar mais pessoas para trabalhar, né? Isso aumentaria aí em pelo menos 25% a força de trabalho no país, né? Além da gente defender um salário vital e uma série de outros direitos aí, né, como gatilho salarial, né, no momento que a gente vê aí a inflação, né, aumentar, né, o preço dos alimentos aumentar, que a gente tivesse aí um gatilho salarial, entre outras medidas importantes que a gente vai discutir na conferência, né? Outra, e só para finalizar essa notícia, né, outra personalidade e outro lixo político, né, que se manifestou contra as declarações do Lula, né, e se declarou como o oposto ao Lula, né, foi o governador do estado de São Paulo, João Dória, né, o Bolsodória, que vem privatizando aí parques, né, vales e tudo que ele puder, né, destruindo aí as condições de vida dos servidores, destruindo os serviços públicos no estado de São Paulo. Foi outro indigente aí que resolveu atacar o Lula por suas declarações, né? Então, a gente vê aí já os golpistas se articulando aí, né, contra o ex-presidente Lula, né? E junto com os golpistas, né, para não deixar de ser, né, vem o PSOL aí também, né, o cachorrinho da burguesia aí atacar o Lula por conta de suas declarações. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Então, né, vamos participar da nossa conferência. Logo mais a gente vai passar outro vídeo aqui, mas antes eu vou dar uma notícia, né? Vou falar do 34º Congresso Nacional da CNTE, né? Vale lembrar, né, fazer uma crítica aqui. Vamos fazer um congresso virtual, né? Algo absurdo, porque as escolas, né, estão abertas desde 2021, né? E muitos professores pagaram com a própria vida, né? Porque as escolas ficaram abertas 2021 inteiro, né? Eles pressionaram os alunos para irem um pouco depois, mas a gente sabe que poucos alunos iam e gerou muitas mortes de professores em todo o Brasil. Então, aqui, né, é preciso um congresso presencial, por isso que a gente vai fazer essa conferência presencial. É preciso debater a situação do professor, é preciso debater o reajuste que tem que ser dado de 33%, né, de acordo com a lei, e eles querem burlar a lei. Então, né, a gente está fazendo aqui, está falando sobre o Congresso Nacional do CNTE, que vai ser do dia 13 ao dia 15, mas está prejudicada por ser algo virtual, né? Teria que ser presencial, onde as pessoas iam levar suas faixas, né, ia mostrar lá a sua insatisfação, ia levar as faixas dos seus colegas, né, que infelizmente perderam a vida, e também tem que ser debatido, né, antes de iniciar as aulas. A gente sabe que houve um aumento novamente do Covid, é preciso debater, né, entre o sindicato, é preciso debater nas escolas se vai voltar às aulas ou não. Então, isso é um momento crucial e coisa que não dá para fazer online, né? Online não dá para ter esse debate, né? Ficar prejudicado. Então, vamos participar, mas temos essa crítica em relação a ser
virtual. É isso aí. Então, antes de dar sequência aqui às nossas notícias, vou pedir para o companheiro Gabriel colocar o vídeo do companheiro Neuder, que também é lá do DF, que também vai fazer um chamamento aqui para a nossa Conferência Nacional Sindical do PCO. Olá a todos, meu nome é Neuder Bastos, faço parte da categoria de professores aqui em Brasília e também faço parte da corrente nacional de educadores em luta, a corrente sindical de profissionais da educação do Partido da Causa Operária. No próximo final de semana agora, nos dias 15 e 16, vamos estar realizando a nossa Conferência Nacional Sindical para traçarmos aí um plano de luta, né, a favor de todas as categorias no Brasil e principalmente a favor da candidatura do Lula, né? Lula candidato, Lula presidente. Espero contar com todos e principalmente as pessoas da minha categoria, que são os professores, mas que todas as pessoas, né, que todos os trabalhadores de todas as categorias também compareçam. Um abraço a todos. É isso aí, né? Então, faça como o Neuder e venha participar, né? Temos dezenas de inscritos, né? Pessoas do Brasil inteiro. Então, teremos professores, bancários, né? Servidores públicos, correios e outras categorias mais. Então, psicólogos, então venha debater com a gente a situação, né, do trabalhador em geral e também teremos debates específicos de cada categoria, né? Porque tem coisas que são específicas dos professores, que não cabe para os bancários e etc. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão, né? Existia uma movimentação, né, um ano passado, sobre a questão dos trabalhadores de aplicativo, né? Hoje a gente tem aplicativo para tudo, né? E aí você vai falar um pouco sobre a questão, né, Tiago? Que eles conseguiram os direitos dele? Provavelmente não, né? Então, Lilian, no dia 5, né, na quarta-feira do dia 5, né, foi sancionado aí um projeto de lei, né, que por conta da pressão aí em relação à pandemia, né, garantiu aí que as empresas aí de aplicativos, né, que elas dessem, né, que elas fornecessem aos trabalhadores aí os equipamentos de segurança aí para não serem infectados aí pelo coronavírus durante a pandemia, né? E esse projeto de lei garantiu também aí 15 dias de afastamento, né, com remuneração baseada nos 3 últimos meses aí de atuação desses trabalhadores, né? O que é, na verdade, uma esmola, porque todo mundo sabe que essa categoria ela foi constituída aí, né, num processo aí por conta do desemprego que foi gerado no país, né? Essas pessoas que hoje trabalham como entregadores, né? Eles trabalhavam nas mais variadas categorias aí de trabalhadores, né? Em outras categorias, e foram sendo obrigados aí a serem entregadores e essa categoria acabou crescendo, né, por conta da demanda, e hoje é uma categoria numericamente aí bastante poderosa, né? Inclusive, interessa muito a esse setor, né, o conteúdo que nós vamos tratar na nossa conferência, né? Fazendo novamente aqui o chamado. Enfim, mas o mais importante desse projeto de lei ficou de fora, né? Que seria a questão da alimentação desses trabalhadores. Ou seja, né, o projeto foi aprovado aí com um veto a essa que era uma das reivindicações principais, né? Ou seja, no final das contas, né, os trabalhadores aí de aplicativo vão receber um alquinho lá, ou qualquer coisa, né? Dar aquela miguelada famosa, né, Lilian?
e vão continuar trabalhando aí alucinadamente, né, para tirar o seu sustento aí, né, em cima de uma moto, a qual a manutenção é totalmente por conta deles, né, ou a gasolina é por conta deles, né, são trabalhadores aí que não têm nenhum direito, não têm alimentação, não têm direito a seguro-desemprego, não têm direito a férias, não têm direito a fundo de garantia, né, não tem direito a absolutamente nada, não tem aposentadoria, né, são os mais prejudicados aí, né, por conta da reforma aí do trabalhista do Michel Temer, né? Então, interessa principalmente a esse setor, né, e demais setores aí que estão sem direitos, as pessoas que estão desempregadas, né, lutar aí, né, pela garantia aí de suas condições de vida, né, pela garantia de seus direitos como trabalhadores, né? Então, estendo aqui esse convite a todos aí que são entregadores de aplicativo, que são Uber, né, que são trabalhadores aí sem direitos, né, e vai continuar sendo sem direito, né, porque, evidentemente, né, o Bolsonaro ou qualquer outro golpista não sancionaria qualquer lei em favor dos trabalhadores aí contra essas gigantes aí estrangeiras, né, que estão dominando o mundo, né, Lilian? Aí, Tiago. Então, né, agora existe aplicativo para tudo, né? Só que os trabalhadores, né, acabam não sendo empregado de ninguém, né? Fica com esse papo de empreendedorismo, até nomes bonitos, né? Mas a gente sabe que a situação do trabalhador, né? O Uber, a gasolina tá cara, o pessoal que entrega comida, né? Muitos tem que pagar a gasolina, e outros vão de bicicleta, tem acidente, então é preciso, né, regulamentar essas profissões, né? Preciso que a CUT encampe, né, esses trabalhadores, é preciso que eles tenham os mesmos direitos que todos os trabalhadores. Para não viver de bico eterno, né, Lilian? É. Seria o trabalhador do Uber hoje, do iFood, é o bico eterno, né? Porque, na verdade, é um bico, eles não são profissionais desse setor, né? Sim, e o futuro é tudo, né? Hoje tudo é aplicativo, né? A gente pode ver no nosso celular, é aplicativo para tudo. Então, é uma tendência que não vai voltar, então é preciso regulamentar, né, a vida desses trabalhadores, ter direito a 13º, férias, tudo que foi conquistado, né? E a gente está perdendo, né? Não é só eles, mas a maioria dos trabalhadores está perdendo todos esses direitos, né? 13º, férias, descanso remunerado e outras coisas que... Eles sequer descanso tem, né? Esse pessoal aí trabalha 15 horas seguidas. Isso, né? Para conseguir tirar o próprio sustento. É isso aí. Então, agora, dentro disso, eu vou falar da nossa conferência sindical, né? Fazer aqui o convite para você. Hoje a gente passou aí, ó, conferência sindical aberta da Causa Operária TV, né? Então, venha debater, venha conhecer, né? Venha conhecer a nossa proposta e debater, né? Para a nossa categoria é preciso debater a questão dos professores, dos Correios e lutar por uma nova direção, né? Porque a gente vê que a gente está num momento que as direções estão o quê? Paralisadas, né? Ficaram em casa o tempo todo, né? Na época da pandemia, os trabalhadores não tiveram essa chance, né, de ficar em casa. Os professores tiveram que trabalhar, a sua grande maioria, desde 2021, e outras categorias, né, bancários, não tiveram nenhum dia, igual o Tiago falou que lá em Araraquara, quando Araraquara estava fechado, mandavam ele para outra agência, né? Ele não tinha essa mordomia de fique em casa. Os Correios continuaram, até aumentou, né, a demanda dos Correios. Então, todos os trabalhadores, motoristas, né, é um infinito, né? Eu acho que a parcela que ficou em casa foi uma parcela muito, mas muito pequena. Então, venha debater com a gente. E a gente viu que agora, no final do ano, depois de todas essas férias das direções sindicais,
ainda, né, resolveram tirar férias até março, né? Abandonando a luta e abandonando os trabalhadores, né, à sua própria sorte. Então, por uma nova direção, venha debater com a gente. É preciso a gente chamar um congresso dos trabalhadores, um congresso da juventude, dos estudantes. É preciso sair a campo, né, e derrotar esses golpistas. E só vai derrotar os golpistas na rua, né? Não adianta ir lá no congresso, falar, né, porque não serve para nada. Todas as nossas derrotas acontecem aonde? No Congresso, né? Todas as reformas são votadas aonde? No Congresso. Então, não é o campo do trabalhador. O campo do trabalhador é as ruas. Então, vamos organizar a luta, né? A luta, estamos em janeiro, né? Comecinho do ano, temos que organizar a luta de 2022, que é um ano, né, de eleição, um ano de um embate muito forte entre a direita e a esquerda. Então, venha debater com a gente. É isso aí. Então, vamos passar o último vídeo agora que mandaram para a gente, do companheiro Caio, né, que é professor aqui do estado de São Paulo, que também fez um chamamento aí para a conferência. Bom, e colocando tudo isso que a gente colocou, nesses problemas que são resultados da política do golpe de Estado, da política neoliberal, né, que se implementou aqui no Brasil de maneira mais radical, né, através do golpe de Estado, né, nesse último período. Golpe de Estado de 2016 contra a presidenta Dilma, né, e que logo na sequência se começou uma série de reformas de tipo neoliberal, já no governo golpista do Temer, e se seguiu, né, com o governo da extrema-direita do Bolsonaro, que não é muito mais do que um fantoche também da política neoliberal, né? Então, um dos momentos, dos setores, né, mais atacados, né? Todo mundo foi atacado, evidentemente, mas o movimento operário ele sofreu bastante, né, com a política neoliberal implementada por esses governos golpistas, né? E a gente está chamando agora, nós vamos convidar todo mundo a discutir esse problema do movimento sindical, que é uma força gigantesca, né, e que tem que se colocar aí à altura do desafio de lutar, né, contra o regime golpista, né, colocar o problema do movimento sindical, se colocar como uma ponta de lança, né, da candidatura Lula, né, como um meio de mobilização de derrotar a política neoliberal, a política anti-operária, né, anti-trabalhador, que se implementou no país e que vem se aprofundando paulatinamente. Então, companheiros, nos dias 15 e 16, no próximo fim de semana, o PCO e a corrente sindical Causa Operária vão realizar uma conferência sindical, uma conferência aberta, você pode participar, para discutir esses problemas, esses e muitos outros problemas, e organizar esses problemas, inclusive discutir um problema que é um problema que está na ordem do dia, que é um problema do programa, né? Quais reivindicações nós devemos lutar, qual que é o... É isso aí, né? Então, o companheiro Caio, você pode ver na íntegra, ele explicou direitinho no programa que teve ontem, resumo do dia, vai lá e dá uma olhadinha e veja, você que é professor, venha debater com a gente. E aí, a gente já está avançado aqui hoje no programa, e aí eu vou pedir, né, para o companheiro Tiago se despedir, que a gente vai terminar o programa, né, com o companheiro Antônio Carlos Silva chamando para a conferência, e também você que está aqui, fique na sequência e também assista o resumo do dia. Boa noite, Tiago. É isso aí, Lilian. Valeu, mais um programa aí juntos, né? A gente se vê aí no próximo final de semana. Deixar um abraço aí para o Gabriel, para todo mundo que nos acompanhou, para todo mundo que vai nos acompanhar. Aguenta um pouquinho aí, toma uma água, vai no banheiro. Daqui a pouco a gente vai estar de volta aí, eu e o Antônio Carlos aí no resumo do dia.
É isso É aí. isso aí. Então, boa noite, né? Aqui fica mais bonito do estúdio, pena que a gente mora um pouco longe, né, da Só um capital, pouquinho. né? Da capital, mas Só fica 270 quilômetros, Lilian. eu moro um pouquinho mais longe, mas quando der, né, fica muito bonito aqui do estúdio. E queria chamar aqui, né, pedir para a produção, agradecer a produção aqui e chamar o vídeo do companheiro Antônio Carlos Silva, que é da direção nacional e da executiva do PCO, chamando para a nossa conferência. Boa noite a todos. Obrigado pelos comentários aqui e pela audiência e continue na Causa Operária TV. Boa noite. Olá! No programa de hoje, queremos tratar de dois temas muito importantes para todos os trabalhadores e para o ativismo de esquerda, para aqueles que lutam na defesa das reivindicações do povo trabalhador. Diante do aumento da pandemia, há cerca de um mês da realização dos festejos carnavalescos, a maioria das capitais brasileiras, já a essa altura, mais cerca de 15 capitais, resolveram cancelar a maioria das atividades carnavalescas. Os blocos de ruas e todas aquelas atividades que levam milhões de brasileiros às ruas durante o carnaval. Vamos tratar desse tema e vamos tratar também da conferência sindical que está sendo organizada pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, com ativistas do movimento sindical do Bloco Vermelho de todo o país. Bom, sobre o tema do carnaval, é bom destacar que, logo nesse começo de ano, a burguesia resolveu acelerar a sua campanha contra a presença do povo nas ruas, apresentando números sobre a retomada, um novo pico, uma nova onda da Covid, nesse momento, coisa que acontece nesse momento no mundo inteiro. Nos últimos 4 dias, por exemplo, foram 10 milhões de novos casos, recordes atrás de recordes em todo o mundo. No Brasil, houve um crescimento de mais de 300% no número de casos nas últimas semanas. Na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos dias de dezembro, um crescimento de 7.000% do número de casos registrados. Tudo isso são números parciais pela crise no Ministério da Saúde, e os dados que apontam, por exemplo, nesse momento, um número de cerca de, nos últimos dias, de algumas centenas de mortos, um número já grande, significativo no país de novo, em meio a uma situação em que os dados refletem também a crise no próprio Ministério da Saúde, que, alegando um apagão, uma invasão hacker desde novembro, não tem os dados devidamente computados para analisar a situação. Mas uma característica importante dessa situação é que os governos procuram atribuir, como sempre, a responsabilidade pela retomada dessa ofensiva, responsabilizar os trabalhadores, responsabilizar a população trabalhadora, desta feita pela sua participação nas festas de final de ano. É bom lembrar que esses mesmos governos que agora estão por proibir o carnaval, proibiram a realização das festas populares de Réveillon, nas capitais, com um claro intuito, em primeiro lugar, de economizar recursos, porque tudo aquilo que tem a ver com o povo trabalhador vem sendo cancelado nos últimos anos pelo governo, pelo regime golpista, pelos governos da direita em todo o país, e sob a alegação de que se tratava de proteger a população. Tudo tem sido feito assim. Quanto mais se ataca o povo, é para o seu próprio bem. As medidas foram adotadas com um claro caráter persecutório e de um verdadeiro regime de apartheid. Destaco, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, onde foi proibido o acesso da população trabalhadora, através do metrô, dos ônibus, às praias da Zona Sul. Mas não foi impedido, obviamente, as festas nos hotéis de luxo, a presença
das pessoas que tinham condições, por meios próprios, de participarem, de realizarem os seus festejos. Um regime que persegue a população pobre, a população trabalhadora, a população negra. Bom, e, de novo, o fato se dá no Carnaval. E, antes de entrar no tema do Carnaval, é bom que se diga que uma das marcas características dessa nova onda, mais uma vez, da falsificação dessa realidade, é que não há testes. Faltam testes em todo o país e até nas farmácias de cidades grandes como São Paulo e outras, muitas pelo país, os testes acabaram. O governo brasileiro, né, de um país importante como o Brasil, sequer é capaz de providenciar testes. Assim, os números que nós vemos estampados como os casos da última quinta-feira mostram números parciais. Né? Esses 45.717 novos casos, né, e o total de mais de 22 milhões de pessoas que foram infectadas, são números que mostram apenas parcialmente a realidade, porque apenas uma pequena parcela da população brasileira consegue fazer os testes. O país tem mais de 620 mil mortos a essa altura da situação e, no entanto, os governos não conseguem fazer outra coisa a não ser culpar a população. Para os governantes, sempre a responsabilidade, sempre a culpa é do povo. Por isso, governos como Eduardo Paes no Rio de Janeiro, o governo Bolsonaro em São Paulo, o governo Bolsonaro em nível nacional, o governo Dória em São Paulo, procuram sempre responsabilizar. A culpa é do povo. A culpa sempre é do povo, né? A não ser quando se trata deles mesmos. Veja-se o caso do Bolsonaro, que culpou o camarão pelo seu suposto entupimento. Bom, diante disso, o governo que não toma medidas, que não providencia teste, que não providencia a vacinação da maneira devida, enrola como enrolou para vacinar a população. A vacina teve que ser conquistada por um processo de mobilização, né? O povo exigindo nas ruas o fora Bolsonaro e vacina para todos. Diante dessa situação, a decisão desses governos tem sido de fazer aquilo que a direita gostaria de fazer há muito tempo, que era o velho plano da direita, que era cancelar, atacar duramente o Carnaval. E o Carnaval vem sendo cancelado em inúmeras cidades brasileiras. São medidas ditatoriais, né, em que, quando muito, se consulta as cúpulas, né, de setores ligados ao próprio governo, chefes de um punhado de blocos e de setores ligados aí ao próprio governo, e, obviamente, ninguém quer saber de ouvir a população. Ninguém quer saber de ouvir a população, e nessa festa, que é uma festa popular da maior importância para o povo brasileiro, povo que trabalha duro de janeiro a janeiro, né, e que, em largas parcelas, sonha com os dias de Carnaval, com um dia de folia, para extravasar todo aquele seu sofrimento, toda a opressão que vive no cotidiano. Tudo isso, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo. No entanto, né, o pretexto é a proibição de aglomeração. No entanto, a população continua sendo obrigada a se aglomerar no transporte coletivo. Isso não está cancelado. Isso não está proibido. Andar de trem lotado, de metrô lotado, de ônibus lotado. Nesse terreno, absolutamente nenhuma medida é tomada para garantir uma melhora das condições de vida. Se tratam apenas de medidas de perseguição que visam fazer com que o trabalhador seja tratado como um verdadeiro escravo, que tem direito única e exclusivamente a trabalhar, trabalhar, trabalhar e morrer sem ter direito a protestar. Obviamente que, no momento de enorme tensão política e de polarização no país contra a direita, que vem destruindo cada vez mais as condições de vida do povo brasileiro, um objetivo central dessas proibições é procurar impedir as manifestações que transformaram os últimos carnavais em verdadeiros centros de protestos contra Bolsonaro, antes dele contra Temer, né? Foram os carnavais do Fora Temer de 2016, 2017 e 2018, foram os carnavais do Fora Bolsonaro, do Ei Bolsonaro vai tomar naquele lugar de 2019, né? E é isso, justamente isso, que a direita, em um ano
marcado pelas eleições, quer evitar que se repita. Né? Quando o povo saiu às ruas, gritando lá em 2019, fora Bolsonaro, liberdade para Lula. Desta feita, no momento em que a polarização política puxada pela esquerda aponta num apoio amplo, maciço dos trabalhadores à candidatura do ex-presidente Lula, quer-se evitar que o povo saia nas ruas, grite fora Bolsonaro, que saiam às ruas os blocos que satirizem, que escrachem com o governo, né, como a namoradinha do Aristides, programado já para vários lugares do país, que o povo cante em verso e prosa a sua revolta contra o governo e o regime opressor e exalte aí a sua luta, a sua esperança, a sua expectativa em torno de um governo dos trabalhadores simbolizado na figura do Lula. Obviamente, diante dessa situação, é necessário mobilizar, é necessário sair às ruas, se opor à proibição, né, porque ela é parcial, ela é arbitrária e, mais uma vez, se estabelece uma proibição de tipo de um verdadeiro regime de apartheid. Por exemplo, estão permitidas em São Paulo, até o momento, e no Rio de Janeiro, os desfiles das escolas de samba, uma atividade com fins claramente envolvendo bilionários lucros da rede hoteleira, das redes de televisão, como a Rede Globo, que detém os direitos de transmissão desse evento e que não quer, portanto, que os mesmos sejam cancelados. O que menos interessa para essa gente, para essa direita racista, para essa direita reacionária, é a saúde do povo. A única preocupação é perseguir, é manter o povo controlado e impedir que ele se manifeste. Por isso, é necessário se opor a essa medida. A esquerda precisaria levantar suas vozes e colocar do lado do povo. Se temos direito a trabalhar, temos direito a protestar e temos direito ao carnaval, temos direito a sair às ruas. É necessário adotar as medidas de proteção, é necessário ter testes gratuitos, ampliar a rede de atendimento pública, mas de maneira nenhuma proibir o povo de se manifestar. Bom, junto com essa medida, queria destacar no programa de hoje a convocação pela nossa Corrente Sindical Nacional Causa Operária da Conferência Sindical Nacional, uma conferência aberta que nós vamos realizar nos próximos dia 15 e 16 de janeiro para debater o programa de luta da classe trabalhadora diante da crise, as reivindicações, as bandeiras de luta no movimento operário contra o desemprego, contra a fome, contra o arroxo salarial, contra as privatizações e a destruição dos serviços públicos, e uma proposta de organização para quebrar a paralisia do movimento sindical, para levar um trabalho de intensa agitação e propaganda nas fábricas, nos locais de trabalho, nos bairros operários, para levantar o país justamente contra esse regime de arbítrio e perseguição que faz as condições de vida do nosso povo retroceder como nunca. A conferência é aberta a todos os interessados, vai ser um encontro que vai reunir companheiros do Bloco Vermelho, companheiros do PT, companheiros de outros setores da esquerda, do Partido Comunista do Povo Brasileiro e de outras organizações que vamos estar juntos. Setores de várias categorias, metalúrgicos, professores, correios, servidores públicos, as mais distintas categorias, para aprovar um programa de luta, debater a necessária organização das oposições sindicais, dos comitês de luta, do fortalecimento da luta no interior da Central Única dos Trabalhadores, nos sindicatos, para apontar uma perspectiva diante das reivindicações fundamentais e diante da crise política, uma alternativa própria dos trabalhadores. A rejeição da política de frente ampla com a direita golpista, a rejeição à política de impor um vice golpista. Então, nós convidamos você a acessar, né, a página da Conferência Sindical, a se inscrever, a entrar em contato conosco e a participar. Nesse encontro, vamos deliberar aí a agitação nas fábricas, nos locais de trabalho, na defesa da candidatura de Lula, né, a única capaz de garantir a unidade, a unificação da esquerda e com uma possibilidade de vitória contra Bolsonaro e toda a direita, e a defesa dessa candidatura como parte da luta por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo,
com um programa próprio dos trabalhadores, né, com a mobilização necessária, porque só através do enfrentamento no próximo período será possível reverter a situação de retrocesso em que o regime golpista nos levou. Reforçamos o convite, a sua participação. Inscreva-se, dia 15 e 16 próximos, em São Paulo. Vamos realizar um intenso debate e retirar importantes deliberações. Um abraço e até o próximo programa.